Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal e no final do vídeo, se o conteúdo for importante e relevante para você, deixa o like e um comentário, tirando eventuais dúvidas ou fazendo alguma sugestão para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais nossas aulas, e dessa maneira você ajuda a divulgar o canal e levar o conhecimento para outras pessoas também. Então agora eu te convido para que você venha comigo e vamos estudar juntos aqui mais um importante tópico da física. Bora para a aula? Nessa aula a gente vai falar sobre o magnetismo. Então nós vamos estudar o comportamento nos ímãs. Bem, todos vocês já devem ter visto o ímã. Então nós sabemos que ele atrai certos objetos, né? Principalmente objetos que tenham ferro na sua constituição. Mas também sabemos que existem diversos tipos de ímãs, em diversos formatos, em diversos tamanhos. Existem os ímãs naturais, né? Aqueles que você retira da natureza, especificamente uma rocha chamada magnetita, né? Que tem um magnetismo natural. Foi formada ao longo de milhões e milhões de anos, a formação do planeta. E existem alguns ímãs que são artificiais, né, que eles são fabricados. Alguns ímãs são permanentes, né, ou seja, você não consegue desligar o ímã, ele vai ser ímã o tempo todo. E outros são ímãs temporários, né, como por exemplo aqui um eletroímã, um guindaste magnético aqui, ó. Você consegue ligar uma bateria, né, numa bobina, e essa bobina se transformará num ímã. Quando você desliga a corrente elétrica, a bobina deixa de ser um ímã e a sucata cai. Agora, será que são todos os materiais que são atraídos pelos ímãs? A resposta é não, né? Nós não conseguimos atrair um pedaço de tecido, por exemplo, com um ímã. Nem um pedaço de plástico. Nem todos os metais. Você não consegue atrair alumínio, você consegue atrair um pedaço de ouro, de prata. Então, alguns dos materiais especificamente você consegue atrair. E esses materiais que o ímã consegue atrair são chamados materiais ferromagnéticos. Alguns exemplos aqui desses materiais ferromagnéticos é o próprio ferro, né? O níquel e o cobalto. Mas principalmente materiais que tenham ferro em sua constituição. O aço, por exemplo, né? O aço é uma liga metálica que tem ferro na constituição dele. Portanto, o aço também pode ser atraído por um ímã. Vamos discutir um pouquinho agora o que são os domínios magnéticos. Se nós pudéssemos olhar o ímã microscopicamente, nós veríamos assim que há várias regiões, várias divisões, que é como se tivessem pequenos ímãs aqui unitários, né? Mas esses ímãs estão desalinhados, assim, eles estão completamente aleatórios aqui, né? Então, nesse caso, o material não apresenta características magnéticas. Primeiro caso aqui, ó. Agora, se por algum motivo, natural ou artificialmente, a gente conseguir alinhar esses domínios, né? Esses agrupamentos de pequenos ímãs que existem no material, então de tal maneira que eles fiquem com um certo alinhamento, uma certa tendência, né, para algum lado, eles não precisam ficar todos alinhadinhos em fila indiana. Pode até ser que existam algumas regiões que estejam aqui desalinhadas em direções diferentes. Mas a tendência, né, a maior parte dessas regiões estão direcionadas para um lado só. Nesse caso aqui, o material apresenta características magnéticas. Ou seja, isso aqui é um ímã, né? O material está magnetizado. Mas como nós não podemos ver microscopicamente o ímã, a gente só vê o ímã de uma maneira macroscópica, né? Olhando de longe, né? Olhando de pertinho dele. O que a gente vê, portanto, são as consequências desse agrupamento ordenado dos domínios magnéticos. Uma vez que esses domínios já estão reagrupados, né, orientados para um lado só, a gente dá nome às extremidades, dá nome às pontas do ímã, né? Então, uma dessas extremidades a gente vai dar o nome de polo sul e a outra extremidade é chamada de polo norte. E o que a gente observa é que se você tentar aproximar aqui dois polos tem nomes diferentes, um polo sul e um polo norte, por exemplo, haverá aqui uma força de atração entre esses polos. Então, um polo vai atrair o outro. Então, essas forças são iguais, né? De acordo com a terceira lei de Newton da ação e reação. Então, se esse ímã da esquerda atrair o ímã da direita vai atrair o da esquerda também. Tanto polos com nomes diferentes irão se atrair. Haverá uma atração entre eles. Se a gente tentar aproximar dois polos de mesmo nome, por exemplo, sul com sul, então surgirá uma força de repulsão. Um ímã vai repelir o outro. E o mesmo ocorrerá se você tentar aproximar aqui dois polos norte. Também surgirá aqui uma força de repulsão entre esses polos. Portanto, polos de nomes opostos se atraem. Polos de mesmo nome se repelem. Outra propriedade importante dos ímãs é que os polos são inseparáveis. Se eu tiver um ímã aqui, com os polos norte e sul, e você quebrar esse ímã no meio, você dará origem a dois novos ímãs que têm as mesmas características do ímã original, ou seja, polo norte e polo sul, norte e sul. Se você tentar quebrar o outro ímã no meio novamente, também se dará origem a dois novos ímãs e assim por diante.
Então você pode quebrar o ímã em várias partes e você vai sempre obter novos ímãs a partir daqueles pedaços que você quebrou. Até chegar no ímã fundamental, que é o ímã unitário, né? Ou um ímã elementar. Seria o menor ímã possível no nível atômico já. Então essa propriedade aqui diz que não existe monopolo magnético, um polo só. Diferentemente das cargas elétricas, que você consegue separar a carga positiva e carga negativa. No caso dos ímãs, você não consegue separar o polo norte do polo sul. Sempre vai ter um novo ímã na medida que você vai separando, vai dividindo, vai quebrando ele. Então os polos são inseparáveis. Um instrumento muito importante no estudo do magnetismo é a bússola, né? É um instrumento milenar, né? Inventado há milhares de anos, e nada mais é do que uma agulha magnetizada, né? Essa agulha vai girar em torno de um eixo aqui, e esse ponteiro vai girar até ele se alinhar com o campo magnético do ímã que estiver próximo dele. Então a bússola serve como orientação, e a gente pode assim saber o que sentido que está o campo magnético daquele ímã, que aquele ímã produz, determinado ímã produz. Então vamos ver agora uma simulação com a utilização da bússola para a gente enriquecer mais um pouco essa discussão. Então aqui tem a representação de um ímã, né, polo sul e polo norte, e em volta desse ímã, ao redor do ímã, existe a região de influência do ímã, que é chamado de campo magnético. Se eu tiver uma bússola, se eu posicionar a bússola ao redor desse ímã, essa bússola vai se orientar, ela vai girar o ponteiro e vai se orientar de acordo com o campo magnético produzido por esse ímã aqui. Então vamos ver aqui, ó. Vou colocar uma bússola, isso aqui representa a bússola, o vermelhinho aqui é o polo norte e a parte branca aqui é o polo sul. Então veja, se eu colocar a bússola nessa posição, perceba que o polo norte da bússola é atraído pelo sul do ímã. Se eu colocar a bússola desse outro lado, ó, o polo sul é atraído pelo polo norte. Se eu colocar ela mais para cá, ó, veja, ela vai se alinhar. O sul vai atrair para cá, então dependendo da posição que tiver, a bússola vai mudando a orientação, porque ela vai seguindo o campo magnético desse ímã aqui. Nós não conseguimos enxergar o campo magnético do ímã, a menos que a gente jogue em malha de ferro, alguma coisa que consiga se espalhar ao redor do ímã, e a gente consegue ver a configuração desse campo magnético. Aqui no caso do simulador, a gente tem o recurso de enxergar, né, de representar o campo magnético. Então vou mostrar aqui o campo, veja, como se eu tivesse pequenas bússolas ao redor aqui do ímã, e essa bússola colocada em qualquer lugar, ela vai se alinhar com esse campo aqui. Então, o campo gerado por um ímã em formato de barras vai ter um padrão aqui, ó, essas linhas curvas aqui, em volta desse ímã. Então, como seria o campo, se eu pudesse enxergar como seriam essas linhas de campo magnético ao redor de um ímã em formato de barra. Então, vamos voltar lá para outra tela e vamos ver uma figura ilustrativa agora, mostrando como é que seria esse campo magnético. Então, aqui está, essas seriam as linhas de indução magnética ou linhas de campo magnético produzidas por um ímã em formato de barra. Agora note alguns detalhes aqui, ó. A gente convenciona as setas aqui das linhas, né, a direção, o sentido das linhas, sempre saindo do polo norte e entrando no polo sul. Isso é uma convenção aqui de sentido, tá? As linhas de campo magnético, portanto, sempre saem do norte e entram pelo sul, todas elas. Agora, se eu tivesse dois ímãs, um na presença do outro, então os dois ímãs iam produzir campo magnético. E o campo magnético de um ímã ia se combinar com o do outro e ia gerar novos padrões. Como é que seria, então? Vamos ver uma imagem agora, como seriam as linhas de campo magnético com dois ímãs de polos diferentes, um próximo do outro. Então nós veríamos algo desse tipo aqui, né? Desse jeito, com esse formato, ó, sempre saindo do norte e entrando no sul. As linhas ficariam com esse aspecto aqui. Se eu tivesse dois ímãs com polos iguais, um próximo do outro, como é que ficariam essas linhas de campo magnético? Elas teriam esse aspecto aqui, ó. Perceba que as linhas estão se repelindo aqui, né? Sempre saindo do norte, porque esses polos são polo norte. Se tivesse polo sul com polo sul, o sentido das linhas seria entrando aqui, né? O mesmo aspecto, só que entrando. Aqui nós temos, então, polo norte com polo norte. As linhas estão saindo, a orientação aqui, a direção, as setas aqui das linhas, saindo. Essas linhas nunca se tocam, né? Mas elas vão se repelindo aqui dessa maneira. Então, essa configuração para dois ímãs, né? Dois polos iguais, um próximo do outro. Se tivesse aqui um ímã em formato de U, formato de ferradura, né, teria essa configuração. Então sempre saindo do norte e entrando no sul. Detalhe é que nesse meio aqui, ó, como esses lados aqui são paralelos no ímã, então nós teríamos aqui linhas paralelas também. Isso aqui, essas linhas seriam igualmente espaçadas. É o que nós chamamos de campo magnético uniforme. É o mesmo valor aqui, o campo magnético em todos os pontos. Quando as linhas estão mais próximas aqui, ó, linhas mais juntas, o campo é mais intenso. Quando elas estão mais afastadas aqui, o campo é mais fraco. Então perceba que nos polos, o número de linhas que entram nos polos aqui é bem maior que o número de linhas que estão aqui nessa região, né? As linhas estão mais afastadas. Então o campo magnético nos polos dos ímãs sempre é mais forte, é mais intenso.
Agora, aqui nessa região no meio, nós temos um campo que tem o mesmo valor em todos os pontos. Nós chamamos isso de campo magnético uniforme. O campo magnético uniforme vai ser estudado com maiores detalhes um pouco mais para frente. Aqui é importante você ver o aspecto, né, como é que fica a configuração dessas linhas, saber que as linhas saem do norte e entram no sul, e que quanto mais próximas as linhas, mais forte é o campo magnético. Quanto mais afastadas as linhas estiverem, mais fraco é o campo magnético. Esse mesmo padrão aqui que nós podemos ver aqui nesse ímã em forma de barras, pode ser comparado, por exemplo, com o campo magnético da Terra. O nosso planeta tem um campo magnético ao redor dele que se assemelha a esse ímã em formato de barra. Então vamos dar uma olhadinha novamente no simulador. Então aqui está o nosso planeta, né? E aqui dentro nós temos a representação de um ímã em formato de barra. A diferença é que no caso do campo magnético terrestre, os polos magnéticos, eles são invertidos em relação aos polos geográficos. Então aqui nós temos o polo norte, geográfico, né, na parte de cima, e fica próximo do polo sul magnético. O polo norte magnético fica na parte de baixo aqui, próximo ao sul geográfico. O formato do campo em volta da Terra se assemelha aqui a esse ímã em formato de barras. Então, se eu pegar uma bússola aqui e posicionar essa bússola em qualquer local da Terra, ela vai se orientar seguindo as linhas de campo, né? Então vai apontar sempre para o sul magnético, que corresponde ao polo norte geográfico. Em qualquer posição aqui que eu colocar essa bússola, ela vai sempre apontar para o norte, né? Apontar para cima aqui. Claro que o campo magnético da Terra não é um ímã em forma de barras, né? Apenas a aparência dele é dessa forma, né? Se assemelha a isso. A origem do campo magnético do nosso planeta se deve à movimentação de metais derretidos no núcleo da Terra. Nós temos um núcleo líquido, né? E essa movimentação de metais no núcleo da Terra é que produzem o campo magnético em volta do nosso planeta. Então aqui está a representação, né, das linhas de campo magnético ao redor do planeta. Então perceba, o eixo de rotação está ligeiramente inclinado aqui em relação ao eixo do ímã, né? Em torno dos 7 graus, 5 a 7 graus aproximadamente. Esse campo magnético ele não é fixo, ele vai mudando um pouco de lugar ao longo dos anos. Então o campo magnético não é exatamente em cima do eixo de rotação, mas é bem próximo, né? E os polos magnéticos são invertidos, como eu acabei de citar, né? Essa figura aqui está ilustrando o nosso planeta, né, recortado, enfatizando aqui algumas partes, né, do planeta. Tem uma crosta terrestre, né, que é a parte que nós vivemos aqui, a superfície, né, que é uma camada bem fininha. E dentro nós temos um manto, de onde sai o magma, né, os vulcões, por exemplo. E temos um núcleo, temos dois núcleos. Um núcleo externo, que é líquido, e um núcleo interno, que ele é praticamente sólido. Então esse núcleo externo, a parte mais alaranjada aqui, é que gira. Conforme o planeta gira, esse núcleo gira e forma correntes de convecção e acaba gerando o campo magnético do planeta. E o importante é que esse campo magnético ele nos protege da radiação que vem do espaço, que vem das estrelas, principalmente do Sol, que é a estrela mais próxima que a gente tem, né? Nossa estrela. Então a radiação solar ela interage com o campo magnético e o campo magnético serve como um escudo protetor que não deixa essa radiação de alta energia atingir a Terra e com isso causar problemas sérios para a gente, né? Provavelmente se não existisse o campo magnético na Terra, nem existiria vida no planeta, né? Porque a radiação de alta energia pode causar câncer, por exemplo, enfim, pode atrapalhar o desenvolvimento dos seres vivos, de modo geral, né? E além disso, a interação entre a radiação que vem do espaço, vem do Sol, por exemplo, chamado vento solar, com o nosso campo magnético, distorce o campo magnético e geram aqueles clarões no céu, né? Na ionosfera, na parte mais externa da nossa atmosfera, geram aqueles clarões que a gente chama de aurora, né? Aqui nós vemos algumas imagens, né, das auroras. Nós temos aqui a aurora boreal, né, que aparece lá no Polo Norte, e a aurora austral, que ocorre no Polo Sul, né? Nós temos a aurora no Polo Sul também. O Polo Norte é mais habitado, né? Então a gente tem mais fotografias de lá, mas ela acontece nos dois polos. Lembrando que nos polos o campo magnético é mais intenso, é mais forte, né? Tem mais linhas chegando aqui nos polos do que na linha do Equador, por exemplo, aqui ou nos trópicos, né? Bem, então para finalizar a nossa videoaula, eu gostaria de deixar aqui duas sugestões para vocês que falam exatamente sobre o campo magnético da Terra, né? É muito interessante, dois vídeos que vocês podem consultar no YouTube, colocar aqui os canais, né, os endereços, e vocês podem ver com mais calma depois. Então um deles é o canal Nerdologia, né, que era apresentado pelo Átila Yamarino. O nome do vídeo é Inversão dos Polos Magnéticos. Ele fala sobre o fato do polo magnético terrestre se inverter de tempos em tempos. É bem bacana esse vídeo aqui. E o outro é sobre a origem do campo magnético. Fala sobre as camadas do planeta e como é que surge o campo magnético. É um canal do Ciência e Tecnologia, do Pedro Luz. Também é bastante interessante. Esses dois vídeos aqui, eles complementam bem essa aula. Então vale a pena dar uma olhada. Bom, então é isso. Eu vou encerrar a aula por aqui. E a gente continua nas próximas aulas aí com outros conceitos aí sobre o magnetismo. Tá bom? Valeu, um abraço a todos e até a próxima.